Bem-vindo ao Direito a Falar, uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, Manuel de Magalhães e Silva foi secretário adjunto para os assuntos de justiça do Governo de Macau e membro do Conselho Superior da Justiça de Macau e do Grupo de Ligação Luso-Chinês. Ex-consultor do Presidente da República, Jorge Sampaio, para os assuntos de política e justiça, conhece bem os bastidores da política. Não esconde a sua admiração pelos feitos do Futebol Clube do Porto, o clube da cidade onde nasceu, e é um especialista em risotos. Manuel de Magalhães e Silva, bem-vindo a este Direito a Falar. Eu aqui agradeço o vosso convite. Por falar em risoto e por este processo de cozedura que o próprio arroz é sujeito, parece-lhe que este governo tem vindo politicamente a ser, nas últimas semanas, também sujeito a este processo de algum desgaste lento, mas muito forte. Sabe que no risoto não há um processo de desgaste, há um processo criativo de uma certa textura e de uma certa cremosidade. Não tenho nada a ideia de que as últimas semanas tenham tido esse efeito benéfico para o governo, pelo contrário, usando a imagem do risoto, não podia dizer-se à partida que o risoto propriamente dito fosse de má qualidade, que o fogão não prestasse, que não houvesse a temperatura adequada. Depois fizeram mal o risoto. Parece-lhe que é apenas um problema de comunicação ou há de facto uma opção estratégica que está manifestamente errada? Uma coisa e outra. Poderia haver uma opção estratégica, e penso que há, claramente errada, mas poderia haver uma boa comunicação que, passa a expressão, disfarçasse a opção estratégica. A opção estratégica é errada porquê? Porque tem sido difícil divisar que haja outra estratégia que não seja fazer o equilíbrio das finanças públicas de par com a diminuição programada dos custos do trabalho para, passa a expressão, na destruição do tecido económico português, fazer ressurgir outra coisa em que, no mercado, então liberto de todas as peias, se possa aplicar de pleno o salve-se quem puder. Tem-se falado nisso e penso que isso corresponde de algum modo à realidade, em linguagem muito simples, a restauração calvinista de que a riqueza é pouca e para poucos. No mercado livre, aqueles que sejam protegidos por Deus, que tenham a graça de Deus, vencerão, os outros ficam pobres. Parece-lhe que estamos no limite daquilo que é alguma capacidade de resistência por parte das empresas e também, obviamente, dos portugueses? Não lhe sei responder a isso, porque a capacidade de suportar todas estas medidas que, de degrau em degrau, se vão abatendo sobre a sociedade portuguesa, tem resistido. Dificilmente poderá continuar assim de um modo indefinido. Penso que era um comentador conhecido que dizia, ou escrevia há pouco, e com alguma razão, vale a pena estar atento porque vem nos livros, o perigo está em que o 15 de setembro se misture com o 29 de setembro. Isto é, pode haver um momento a partir do qual todo aquele movimento atípico e aparentemente não conduzido de protesto que desemboca no 15 de setembro com um espectro larguíssimo de classes sociais e de formas de abordagem da vida coletiva, se reúna ou conflua para formas organizadas de protesto, como foi a de 29 de setembro, orientada pela CGTP, e tudo isso junto possa efetivamente dar uma situação de difícil controle. O senhor foi durante 10 anos, se a memória não me trai, assessor do Presidente da República, Jorge Sampaio. Na altura viveu uma crise política também, com a admissão do então Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes. Como é que estes tempos são vividos na Presidência da República? Em primeiro lugar, vale a pena ter ideia de que se trata de duas situações distintas, quer no espectro, enquanto tais, quer no quadro em que elas se inseriam, quer por esses dois factos nas soluções que havia para elas. São seguramente, no âmbito do Palácio Presidencial, situações de preocupação, de reflexão e de opção sobre ruptura, continuidade, remédio. Porquê é que eu digo que são situações essencialmente diferentes, sobretudo no quadro em que se inserem? Porque se há semelhanças, isto é, da memória que eu
redesenho das coisas, havia uma degradação da situação política e governativa entre os meses de setembro, outubro, novembro de 2004, que desemboca no célebre episódio da incubadora e com o primeiro-ministro do tempo a queixar-se de que o governo era como um recém-nascido que estava na incubadora e a quem os irmãos davam pontapés e bufetadas. Era uma imagem de um enorme desarroi no âmbito do apoio político e, portanto, parlamentar ao governo, que gerava enorme fragilidade, mas havia uma dívida pública de dimensão relativamente contida, havia uma dívida externa global grande, mas que não atingia nem de longe nem de perto os valores astronómicos que se lhe seguiram, e havia, sobretudo, hipóteses de alternativa política para a resolução da situação. Não me parece, numa abordagem retrospectiva, que a alternativa ao tempo existente fosse uma alternativa politicamente forte. Já o disse, já o escrevi, era fraquita, mas era uma alternativa. E era uma alternativa que, colocada no terreno, tão bem que mal funcionou, com avanços e recuos, com enormes desconchavos, sobretudo a partir de 2009, mas que funcionou na altura e era uma solução possível. O que acontece é que, quase que para além de soluções de ruptura, no interior do sistema tal como ele funciona, não tem havido sugestões de que haja alternativas políticas a esta situação. Isso gera uma enorme angústia e uma enorme ansiedade que se prolonga em quê? Prolonga-se na circunstância de não aparecendo por parte de quem lidera uma ideia do país para o país e de qual é o quadro prospectivo em que as várias medidas que vão ocorrendo se inserem. Aquilo que resta ao cidadão, aquilo que resta a toda esta comunidade é viver na perplexidade e sem saber, repare que isto é dramático numa situação, numa sociedade, digo, sem saber o que lhe vai acontecer. Isso é a pior coisa que pode haver numa comunidade, é esta espécie de desnorte em que se diz: apanhas e vais apanhar mais, e se calhar ainda vais apanhar mais, não sei se é para te castigar, não sei se é para te corrigir, não sei se é para o quê. Não há uma ideia do que para que é, não é partilhada uma ideia do que para que é, e as pessoas olham para estas medidas e dizem: muito bem, e isto é para ir para onde e para quê? Sobretudo, e isso nunca será demais assinalar, quando introduziu-se no início desta situação político-governamental um fator de grande perturbação, e que foi a ideia de que esta maioria era eleita e ia governar sobre o signo da infalibilidade. Isso foi terrível. Mas esse quadro que acaba de descrever, sobretudo as variáveis que utiliza para descrever exatamente essa situação relativamente ao que aconteceu na altura quando o governo caiu, são todas elas, parecem-me a mim, bem mais penalizantes para este governo neste momento. A pergunta que lhe coloco é: faria sentido Cavaco Silva ter outra opção do que aquela que tem vindo a seguir? Sabe, há uma cultura de intervenção do Presidente da República em Portugal, desta República, que foi tendo modulações diversas de maior ou menor intervenção presidencial na condução da vida política, consoante o perfil e o estilo de cada um dos presidentes. As coisas não foram do mesmo modo com o Presidente Eanes, com o Presidente Soares, depois com o Presidente Sampaio e agora com o Presidente Cavaco Silva. Há, todavia, alguma coisa que é comum, que é uma preocupação de reserva e de contenção. Essa foi comum a qualquer dos presidentes, mesmo descontando os governos de iniciativa presidencial do Presidente Eanes, numa situação política com características que não têm nada a ver com aquelas que depois ocorreram nos tempos do Presidente Soares e do Presidente Sampaio. Apesar disso, há efetivamente uma característica comum, que é uma preocupação de reserva e de contenção. A questão que se põe neste momento, tendo em conta a posição iminente na estrutura constitucional portuguesa, quer a estrutura jurídico-constitucional, quer a estrutura concreta, a estrutura constitucional concreta em que vive o Presidente da República, se não deverá haver uma palavra mais
integrada e mais forte sobre o que seja projeto, sobre o que seja a marcha das coisas e sobre as soluções políticas para conseguir uma coisa e outra. E, portanto, é possível dizer que neste momento já poderá estar a haver um excesso de contenção do Presidente da República relativamente à situação existente, com intervenções atípicas que, na minha leitura, porventura, mais sóbria das coisas, são totalmente inadequadas. Escandaliza o meu sentido da função que o Presidente da República fale com o país através do Facebook. Quando fala em medidas mais concretas, o Governo já deveria ter sido substituído? Não tenho a certeza que exista ou que haja condições para ser gerada uma alternativa dentro da maioria existente. Aquilo que é ajustado, aquilo que é adequado, se e enquanto houver coesão nesta maioria parlamentar, é o recurso a essa maioria parlamentar para a formação e sustentação do governo. Nunca através de eleições antecipadas? Repara, não tenho nada contra eleições antecipadas. Não me parece que neste quadro eleições antecipadas resolvam o que quer que seja. Isto é, as soluções previsíveis no âmbito de eleições antecipadas não nos dão com um mínimo de segurança um quadro significativamente diferente, quer sob o ponto de vista da composição global, quer sob o ponto de vista da capacidade de intervenção daquela que temos neste momento. E, portanto, não me parece que seja por aí. Quando se fala em não ser este governo ou ser este governo, é preciso distinguir duas coisas. Não ser este governo com esta maioria ou remodelar este governo, que são duas coisas diferentes. A remodelação é uma coisa simples e sem drama, mas é uma coisa simples e sem drama e que representa uma afirmação, um voto de confiança na maioria que está a governar. Isto é, a remodelação é um momento de esperança. É um momento de esperança, é um momento de rejuvenescimento e, portanto, é alguma coisa que necessariamente tem em conta a capacidade desta maioria para gerar uma solução. Isso é uma questão. Depois, poderia haver, ainda no interior desta maioria, o gerar de uma outra solução que seria, não estas pessoas, mas outras geradas por esta maioria. Depois há uma terceira solução. E há uma terceira solução que passaria por dentro deste quadro, ou passaria por, neste quadro parlamentar, promover, encontrar formas diversas de sustentação. Tem-se falado, essencialmente, em dois tipos de soluções, dentro do que é a realidade parlamentar e as possibilidades de compatibilização de forças políticas para a formação e sustentação do governo. Ou um governo de bloco central puro e duro, CDS, PSD, PS, ou um governo de bloco central restrito, PSD, PS. Repara, um governo PSD-PS teria vantagem relativamente a um bloco central alargado de abrir uma frente de crítica à direita e de oposição à direita e uma frente, uma fronda de oposição à esquerda. E, portanto, era uma solução mais aberta e geradora de maior capacidade de crítica e de vitalidade política. E, porventura, poderia ser uma solução, se as que estão em cima da mesa se revelarem ineficazes, para ultrapassar as dificuldades que o país sofre neste momento. O Soutor é um adepto da iniciativa presidencial. Não parece que essa seja uma solução que vá ser encontrada entre os partidos, nomeadamente entre os três partidos que citou. Parece-lhe que Cavaco Silva já deveria ter, digamos, aconselhado, fazer chegar a mensagem para que tal acontecesse. O já supõe que o não tenha feito. E parece-lhe que já o terá feito. Não tenho nenhuma informação, como é óbvio, que me permita tirar essa conclusão. Mas, repare, eu não quereria ser politicamente correto, mas não posso, apesar disso, deixar de dizer que o Palácio Presidencial tem uma posição na cena política portuguesa
que lhe permite ter, se quiser, uma cópia alargada de informação como porventura nenhum outro ator político tem. A questão está em como usá-la. A questão está em como usá-la. Eu não sei se toda a informação disponível pelo Presidente da República neste momento aconselha ou desaconselha que acelere, retarde ou que não tome qualquer posição relativamente a uma modificação da situação governamental. Estaria a ser injusto se dissesse alguma coisa de diferente. Para o observador externo, o cidadão que olha para as coisas, terei porventura a mesma exclamação que o comum dos meus concidadãos. Caramba, mas então o homem não diz coisa nenhuma, então o homem não faz coisa nenhuma, mas poderíamos estar a ser profundamente injustos. Olhando, e para terminar este dossiê, olhando para trás, quando olha para a decisão tomada pelo então Presidente Jorge Sampaio relativamente à queda do Governo, parece que foi a melhor solução na altura? Isso é melhor ser enquadrado. E enquadrado em que termos? Olha, em termos pessoais, se preferir. Eu terei sido das raras pessoas, raríssimas, que em Belém defendeu do primeiro ao último momento que a solução jurídica ou constitucional adequada em junho-julho de 2004 era que o Presidente da República aceitasse o primeiro-ministro que lhe fosse indigitado pela maioria parlamentar. E defendi isso do primeiro ao último momento, dizendo reforçativamente que o Presidente da República, nessas circunstâncias de coesão e apoio de uma maioria parlamentar, só poderia recusar o Primeiro-Ministro que lhe fosse indigitado pela maioria parlamentar se tivesse razões políticas, não era pessoais ou de cuscovilho, se tivesse razões políticas graves que pudesse partilhar com o país. Não me parecia que isso acontecesse e, portanto, defendi sempre, do primeiro ao último momento, que o Presidente da República deveria aceitar quem lhe fosse indicado para Primeiro-Ministro para substituir o Dr. Durão Barroso pela maioria parlamentar ao tempo existente. Acontece é que, exatamente porque o Presidente da República em Belém não pode, não deve representar partidos ou correntes organizadas, assim como em junho houve a maior indignação do aparelho visível do Partido Socialista relativamente à solução encontrada pelo Dr. Jorge Sampaio, houve homóloga indignação no final de novembro de 2004, quando o Presidente da República dissolve o Parlamento e convoca eleições, num quadro de manifesta e grave degradação política que, do meu ponto de vista, exigia efetivamente a modificação, que eu defendi exatamente com o mesmo afinco com que defendi em junho que deveria haver a indigitação. E este é um aspecto importante e que vale a pena sublinhar, porque tem sido habitual, isto tem sido dito várias vezes e corresponde à realidade, perder-se a memória das coisas. E vale a pena que todos os que em junho, julho de 2004 se opunham ferozmente ao Dr. Santana Lopes dentro do PSD, tudo o que era PS na sociedade portuguesa ao tempo, vale a pena que se lembrem que nessa altura o que disseram e o que pensaram é: o homem é um demagogo, vai governar o país durante 2 anos na mais completa demagogia e depois arrebata uma maioria absoluta em completa rademarra. Esse foi o pânico que se instalou no PSD, não afeta Santana Lopes, e no PS. Foi assim. Depois vem novembro. E o que é que se disse em novembro? Quando a previsão em junho, julho era esta, o que se disse em novembro é que o Dr. Sampaio, homem profundamente clarividente da estratégia e da manigância política, tinha previsto que isto ia acontecer e queria era preparar o terreno para, em novembro, abrir o caminho ao Partido Socialista. Repare o que é a memória das coisas. Isto é, em junho, o que se pensava era isto. As coisas correram de outro modo. Há uma reação e medidas tomadas relativamente a uma determinada situação e as medidas políticas tomadas. E essas medidas políticas são tomadas por razões que não existiam. Ao tempo em que se tomou a decisão, que se diz de que tudo isto foi caso. Não.
Proponho-lhe que avancemos para um outro ponto, tem que ver com o Orçamento do Estado para 2013. Parece-lhe que algumas medidas correm o risco de serem chumbadas pelo Tribunal Constitucional? Manifestamente. Manifestamente, eu não sou nem eu não gosto da palavra especialista, eu não tenho conhecimentos especializados em matéria de direito constitucional nem em matéria de direito orçamental ou fiscal, mas há os princípios gerais que fomos aprendendo e sobre os quais fomos refletindo, e podem existir aqui assim situações de manifesta iniquidade, de violações do princípio da confiança, da proporcionalidade, da equidade, que não possam ser contestadas pelo Tribunal Constitucional. E por isso, falou-se já uma vez ou outra, e isso faria todo sentido, que houvesse aí um recado muito firme do Presidente da República à maioria parlamentar, dando nota: aprovem em tempo e termos de eu poder mandar para o Tribunal Constitucional e termos decisão em tempo. Porque tudo isso é possível. Salvo-se, à semelhança do que aconteceu o ano passado, a maioria parlamentar ou o Governo, ou ambos, se puserem a arrastar os pés, como fizeram o ano passado, para mandar no limite do prazo para Belém e criar uma situação política em que dificilmente o Presidente da República poderia remeter o texto para o Tribunal Constitucional. E, portanto, valeria a pena que houvesse essa palavra e que houvesse a maneira de se saber, e há sempre formas de fazer isso, que essa palavra foi dada para, quando chegar o momento e se chegar, possamos fazer um adequado juízo político. Suponha, por exemplo, que no juízo do Presidente da República a situação é tão grave no equilíbrio orçamental que tenha sido conseguido que deve remeter o texto para o Tribunal Constitucional, e isso efetivamente aparece de um modo tardio. É importante que se perceba, se o Governo e a maioria parlamentar estiveram a arrastar os pés para criar um problema ao Presidente da República e lhe imputar responsabilidades, ou se foi a inércia do Presidente da República que criou uma situação que ele devia ter prevenido com um aviso à navegação: cuidado, olhem que eu tenho sobre esta matéria as maiores dúvidas e, portanto, não vale a pena começarem a arrastar os pés para me mandarem o texto no limite do tempo, porque se isto se mantém neste quadro, eu vou mandar o texto para o Tribunal Constitucional. Estas coisas, na reserva dos 4 olhos, dizem-se sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. E há reuniões semanais para que isso possa ser feito. Claro que sim. Doutor Manuel Magalhães e Silva, vamos partir para um breve intervalo. Já regressamos para esta conversa no Direito a Falar, já a seguir.